Olá pessoal, continuando com as séries de Fourier. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como calcular os coeficientes de Fourier, a distorção harmônica e o valor RMS de uma onda dente de serra. Então nós temos aqui o nosso sinal, ele tem 20 milissegundos de período, 10 volts de pico, uma onda dente de serra, como vocês podem ver. Então, seguindo o mesmo roteiro dos vídeos anteriores, o primeiro passo é definirmos o valor de L. Então, nós temos que o período é 20 milissegundos, a metade desse período é 10 milissegundos, então esse é o valor do nosso L, 10 milissegundos. Em seguida, vamos estender o sinal para o intervalo menos L a L, ou seja, de menos 10 a 10. Então nós temos aqui o sinal original, de 0 a 20, e aqui nós estendemos ele até o período menos 10. Então, se vocês observarem, eu nada mais fiz aqui do que copiar o que estava entre 10 e 20 e passei para menos 10 e 0. Então o nosso sinal ele fica esse valor aqui, essa forma aqui. Feito isto, passemos ao passo 3, que é definir a função do sinal no intervalo de menos L a L. E aqui nós vamos usar a equação geral da reta, mostrado no vídeo onda triangular, fórmula geral. Então, fazendo os cálculos daquela equação geral da reta, nós vamos chegar que a função é x dividido por 2 mais 10 para o intervalo de menos 10 até 0, e x dividido por 2 para o intervalo de 0 a 10. Aqui, fazendo aqui uma pequena conferência, se nós temos 0, então o nosso intervalo aqui de 0 a 10, ele vai ser 0, porque 0 dividido por 2 é 0. Se tivermos 10 dividido por 2 é 5, que é o que nós temos aqui, 2, 4, 5. Pegando para esse intervalo aqui, quando nós temos menos 10 no x, então nós temos menos 10 dividido por 2 dá menos 5, mais 10 dá 5. Então, ele confere. E quando tivermos 0 aqui no x, então 0 dividido por 2 dá 0, mais 10 dá 10, então está conferindo a nossa função com o gráfico. Agora vamos fazer o passo 4, que é calcular o coeficiente a zero, que é dado por essa fórmula aqui, 1 sobre L, que multiplica a integral da nossa função no intervalo de menos L a L. O L é 10, então é 1 sobre 10. Aqui nós temos duas funções para esse sinal, então são a soma das duas integrais. Então nós vamos ter a integral de x dividido por 2 mais 10 no intervalo de menos 10 a 0, mais a integral de x dividido por 2 no intervalo de 0 a 10. Essa integral aqui nós temos uma soma de dois termos, x dividido por 2 e 10, que multiplicam dx. Então aqui a gente pode separar esses dois termos em duas integrais. Então vai ficar a integral de x dividido por 2 dx de menos 10 a 0, mais a integral de 10 dx de menos 10 a 0, mais essa integral aqui. Esse valor aqui, x dividido por 2, na realidade que nós temos é 1/2 que multiplica x, então esse 1/2 a gente pode passar para fora da integral, o mesmo com esse 10, passa para fora da integral, e esse 1/2 também passa para fora da integral. E fazendo aqui as integrais, integral de x é x ao quadrado sobre 2. Então nós temos aqui 1/10 que estava aqui para o lado de fora, que multiplica. Aqui nós temos 1/2 que multiplica x ao quadrado dividido por 2 no intervalo de menos 10 até 0.
Integral de dx é x, então mais 10 que multiplica x no intervalo de menos 10 a 0. Integral de x é x ao quadrado sobre 2. Então, 1 meio vezes x ao quadrado sobre 2 no intervalo de 0 a 10. Fazendo essa multiplicação aqui, então fica x ao quadrado sobre 4 no intervalo de menos 10 a 0, mais 10x no intervalo de menos 10 a 0, mais x ao quadrado sobre 4 no intervalo de 0 a 10. Substituindo os limites aqui da integração dentro do x, começando pelo limite superior, então temos 0 ao quadrado sobre 4, menos, que é o menos da fórmula, aí substituindo menos 10 dentro do x, menos 10 ao quadrado sobre 4, o mesmo ocorre com esse termo aqui, 10 vezes 0 menos 10 vezes menos 10, e o mesmo ocorre com esse termo aqui, mais 10 ao quadrado sobre 4, menos 0 ao quadrado sobre 4. Então, fazendo esses cálculos aqui, eu tenho 0 menos 25, que é o resultado de 10 ao quadrado sobre 4, mais 0, mais 100, menos com menos aqui dá mais 100, mais 25, menos 0. Fazendo essa soma aqui, menos 25 com mais 25 elimina, sobra 100, que multiplica esse dividido por esse 10 que está aqui fora, então 100 sobre 10, então o primeiro termo do nosso sinal, o A0, é 10. Passando ao passo 5, vamos calcular o coeficiente AN, que é dado por essa fórmula aqui, 1 sobre L, que multiplica a integral de fx, que multiplica cosseno de nπx sobre L no intervalo de menos L a L. Então é a mesma coisa, substituindo as funções que nós achamos por sinal dentro dos respectivos intervalos, x sobre 2 mais 10 no intervalo de menos 10 a 0, isso aqui ainda multiplicando o cosseno de nπx sobre 10, mais x dividido por 2 vezes o cosseno de nπx sobre 10 no intervalo de 0 a 10. Então aqui cada integral vai ser resolvida separadamente, vamos chamar essa parte aqui de integral A e essa outra aqui de integral B. Então a integral A vai ser x sobre 2 mais 10, que multiplica cosseno de nπx sobre 10, no intervalo de menos 10 até 0. Entrando com essa expressão aqui na calculadora virtual Integral Calculator, nós vamos obter o seguinte resultado, que essa integral aqui vale 50 sobre nπ ao quadrado menos 50 sobre nπ ao quadrado, que multiplica cosseno de nπ. Fazendo o mesmo cálculo para B, é x sobre 2 que multiplica cosseno de npx dividido por 10 no intervalo de 0 a 10. Também entrando com essa expressão na Integral Calculator, nós vamos chegar nesse resultado aqui, que é 50 dividido por nπ ao quadrado vezes cosseno de nπ, menos 50 dividido por nπ ao quadrado. Voltando então à equação do coeficiente AN, que era 1 sobre 10, que multiplica a integral A mais a integral B. Então aqui nós temos a integral A mais a integral B. Aqui nós temos 50 sobre nπ menos 50 sobre nπ, que cancela. E aqui também nós temos dois termos iguais, menos com mais cancela. Então o AN, esse resultado aqui dá zero, que multiplica 1/10. Então o coeficiente AN é zero, ou seja, não existem para o sinal de onda dente de serra os coeficientes AN. Vamos ver agora o cálculo dos coeficientes BN. É o mesmo processo, só que em vez de multiplicar cosseno, ele multiplica o seno. Então aqui estão as integrais das funções do nosso sinal. Também vamos separar em duas integrais. Essa parte aqui é a integral A, essa outra parte aqui é a integral B. Então temos aqui a integral A, que é a cópia disso aqui. Entrando na calculadora de integrais, nós vamos chegar nesse resultado aqui, que é 50
sobre nπ, que multiplica cosseno de nπ menos 100 dividido por nπ. Agora, fazendo o cálculo da integral b, nós vamos chegar a esse resultado aqui, que é menos 50 dividido por nπ vezes cosseno de nπ. Então, somando as duas integrais, nós vamos ter aqui 1 sobre 10, que multiplica 50 dividido por nπ cosseno de nπ menos 100 nπ mais menos 50 nπ cosseno de nπ. Então, aqui fica igual, aqui mais com menos dá menos. Aqui nós temos dois termos iguais com sinais trocados, então eles se cancelam. O que resulta que o nosso Bn vai ficar resumido a 1/10 multiplicado por menos 100 dividido por nπ. Então, fazendo esse cálculo aqui, o coeficiente Bn é menos 10 dividido por nπ. No passo 7, então, vamos montar a série de Fourier com os coeficientes que a gente encontrou. Essa é a fórmula da série. Então, o A0 vale 10, o AN é 0 e o BN é menos 10 sobre π. Então, substituindo esses valores dentro da fórmula, vamos ficar com 10 sobre 2. Aqui o AN0 que multiplica cosseno dessa expressão aqui, mais o menos 10 nπ, que é o Bn, 10 sobre nπ, que multiplica seno dessa expressão aqui. Então, desenvolvendo esse cálculo, fica 5. Então, aqui nós já sabemos que a tensão média do nosso sinal de 10 volts de pico é 5 volts. Esse primeiro termo aqui dá 0, menos 10, 10 dividido por nπ, que multiplica seno de nπx sobre L. Esse menos aqui podemos passar para fora da somatória. Então, a série de Fourier fica com esse resultado aqui, que é 5 menos a somatória de 10 dividido por nπ, que multiplica seno de nπx sobre L, sendo que o valor de n vai de 1 até o infinito. Em seguida, vamos calcular alguns termos da série de Fourier. Então, como dito anteriormente, o termo A0 é a componente dc, ou valor médio da forma de onda. Então, nesse caso aqui, assumindo que a forma de onda representa uma tensão, a tensão média então é de 5 volts. A amplitude de cada harmônica aqui é a soma vetorial dos dois coeficientes, que é a soma dos quadrados, a raiz quadrada da soma dos quadrados. Como o termo AN é igual a 0, então a amplitude se resume ao valor do termo Bn. Então, para n igual a 1, então o Bn é 10 sobre nπ, fazendo B1 aqui, é 10 sobre 1 dividido por π. Então, o primeiro termo é menos 3,18, o que significa que a nossa primeira harmônica fundamental é a nossa primeira harmônica, ela vale 3,18 volts. Aqui vocês percebam que o Bn é menos e a tensão é mais. Por que disso? Porque o Bn está aqui elevado ao quadrado, então se a gente pegar menos 3,18 elevar ao quadrado, ele dá um valor positivo, e a raiz quadrada desse valor faz ele retornar ao mesmo valor antes, só que agora positivo. Então, para o N2, nós vamos ter, então, B2 é igual a menos 10 dividido por 2π. Então, vamos chegar aqui a tensão da nossa segunda harmônica é 1,59 volts. Para N3, mesma coisa, substituindo 3 aqui dentro do N. Então, é menos 10 dividido por 3π. Então, a nossa terceira harmônica tem uma amplitude de 1,06 volts. A nossa quarta harmônica tem uma amplitude de 0,79 volts. E a quinta harmônica tem uma amplitude de 0,63 volts. E agora que nós temos alguns coeficientes calculados, podemos calcular a distorção harmônica do nosso sinal, que é dado por essa fórmula aqui, que é a raiz quadrada do somatório
de todos os termos do nosso sinal, começando pelo segundo termo até o infinito, e tudo isso dividido pelo primeiro termo. Então, traduzindo aqui pelos coeficientes, para os coeficientes que a gente calculou, então é a raiz quadrada do V2 ao quadrado, mais o V3 ao quadrado, mais o V4 ao quadrado, mais o V5 ao quadrado, tudo isso dividido por V1. Então aqui nós temos os valores que a gente encontrou da segunda, terceira, quarta e quinta harmônicas, elevado tudo ao quadrado e tirado a raiz, dividido pelo valor da primeira harmônica, que é 3,18. Vamos chegar nesse resultado aqui, ou seja, a distorção harmônica total do nosso sinal é de 68,8%. Quanto maior é a distorção harmônica, mais o sinal ele se afasta do formato senoidal. Então aqui a gente pode ver que ele está bem afastado de uma senoide. Pouco lembra uma senoide. Agora, fazendo o cálculo da tensão RMS desse nosso sinal, ele é dado por essa fórmula aqui, o termo A0 dividido por 2 elevado ao quadrado, mais o somatório de todos os termos que a gente calculou, dividido pela raiz quadrada. Dividido pela raiz quadrada e tudo elevado ao quadrado. Então, do termo N1 até o infinito. Aqui estão os valores. O termo AN0 já dividido por 2, que era 10, o A0 valia 10, então aqui já está dividido, 5 ao quadrado. Aqui nós temos a primeira harmônica, segunda, terceira, quarta, quinta harmônica, que foram os coeficientes que a gente calculou, tudo dividido por raiz de 2 e elevado ao quadrado. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós vamos chegar que a tensão RMS da nossa onda dente de serra com 10 volts de pico é 5,69 volts. Fazendo então a comparação dos valores que a gente calculou com o LT-Spice, nós chegamos que a nossa tensão RMS era 5,69 volts, o LT-Spice nos deu 5,77 volts, então está bem próximo. E usando o comando .fur para salvar os dados em arquivo TXT, nós obtemos os seguintes valores de cada harmônica aqui até a sétima. Então o componente DC 5 volts, que fecha com o que a gente calculou aqui, 5 volts, que é o primeiro termo da série de Fourier. E aqui estão o valor de cada harmônica. Então vamos fazer uma pequena comparação mais adiante. A distorção harmônica total pelo LT-Spice deu 71,5%. A nossa deu 68%. Isso ocorre porque nós usamos somente 5 harmônicas para fazer o cálculo e o LT-Spice usou 7. Mas pode-se ver que os valores estão bem próximos. E aqui nós temos uma pequena tabela comparativa dos valores calculados e dos valores simulados no LT-Spice. Então podemos ver aqui que a tensão RMS ela é praticamente igual. Também dá essa pequena diferença porque o LT-Spice usou 7 harmônicas para fazer o cálculo e nós usamos apenas 5. A tensão DC, o que o componente DC bateu. Distorção harmônica, uma pequena diferença. E aqui vocês podem ver que está 100% igual os valores das primeiras 5 harmônicas, o que comprova que os nossos cálculos estão certos. Em seguida, agora eu vou mostrar para vocês a série de Fourier numa calculadora gráfica, para vocês verem o somatório das senoides de cada harmônica e compondo o sinal onda dente de serra. Então esse é o ambiente da calculadora gráfica GeoGebra. Aqui nós entramos com a
aquela expressão da série de Fourier que encontramos aqui. Então ele está aqui. Então vamos ativar aqui a função e aqui nós temos a senoide que corresponde à primeira harmônica que a gente calculou, que tem uma tensão de uma amplitude de 3,18 volts. Então se pegarmos aqui, nós temos 0, 2, 4, 6, 8. Lembrando que nós temos aqui uma componente DC de 5 volts, então essa senoide está centrada aqui, centralizada em 5 volts, somando 3,18, então nós temos os 8 volts que estão aqui. E agora vamos somar a segunda, terceira, quarta harmônica e assim por diante, até a de número 30. E vocês vão perceber que à medida que eu vou somando harmônicas nesse sinal aqui, ele vai tomando a forma dessa onda dente de serra. Então tá aí, temos aqui a segunda harmônica somada com a primeira. Agora somando a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Aqui nós já temos 10 harmônicas somadas. Então você já pode perceber que está tomando a forma da onda dente de serra. Aqui nós já temos 15, 20, 25 e aqui 30. Eu fiz até 30, poderíamos aumentar cada vez mais isso aqui, mas aqui vocês já podem ter uma ideia de que quanto mais harmônicas eu somar nesse sinal, mais ele vai se formatar como essa onda dente de serra aqui, mais ele vai aparecer e vai se adequar a esse sinal aqui que é o nosso sinal original. Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês uma forma de calcular isso aqui através de uma fórmula geral. Aí não vamos precisar fazer todos esses cálculos com integrais. Então cada vez que vocês tiverem uma onda dente de serra e quiserem saber os coeficientes, o valor de cada harmônica, basta usar a fórmula geral que eu vou apresentar no próximo vídeo. Então até lá, valeu e tchau!